Eles acham que eles não têm absolutamente nada ou muito pouco a ganhar batendo no Bolsonaro, mas eles têm muito a perder. Então, ora, a cirurgia, né, que o Bolsonaro fez agora no último domingo, ela não foi fácil. Ele ficou 12 horas, disseram que chegou a ser 13 horas de cirurgia, mais uma complicação ligada à facada que ele tomou, não, uma facada que foi no intestino. Então ele tem graves problemas intestinais até agora. Enfim, acho que é um cara que não conseguiu recuperar o modo de vida dele faz tempo. Ele vive com a barriga muito inchada. E aí, assim, vocês sabem que eu não gosto do Bolsonaro, vocês sabem o que o bolsonarismo já fez na minha família, vocês sabem que o bolsonarismo representa pro Brasil, vocês sabem de tudo. Dito isso, eu não desejo pro cara sofrimento, nem nada disso. Simplesmente não desejo, não tô aqui pra cumprir esse papel, tá? Eu tô aqui tentando entender a reação que existe, né, ao pós-Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque a gente anda conversando com algumas figuras, e vocês sabem bem disso, tá? Do campo da direita, inclusive pessoas que eram nem Lula nem Bolsonaro, e que viraram bolsonaristas agora nessa reta final. E eu tô falando sério, né? Teve aí uma discussão do Bisotto, gravou um vídeo falando do Wilker Leão, o Wilker Leão respondeu no tweet jogando no MBL, e o Wilker é um cara que ele não era bolsonarista, só que agora ele vai, né, ele vai abraçar ali o bolsonarismo, ele fez, se não me engano, uma collab lá com a Bia Kicis, né, e é isso. Você fala, mas por que se essas pessoas não eram bolsonaristas, elas estão virando bolsonaristas agora numa espécie de reta final do Bolsonaro? Reta final porque o Bolsonaro não é que ele vai morrer, nada disso, nem desejo. A reta final dele como líder único nesse campo da direita, e a direita ela vai se fragmentar em várias coisas. E essa vai ser uma live interessante, Riso, porque eu vou falar da fragmentação da direita dentro de um contexto muito similar ao dos evangélicos, tá? E vou falar de legendários hoje, o Arthur tem até um vídeo sobre isso. A gente vai se debruçar muito sobre esses temas aqui, tá? Não só nessa live, mas o MBL, a Valete, nessas próximas dias e semanas. Vocês vão ver no nosso universo a gente fala muito desse tipo de assunto. Então tá acontecendo, né? Você vai pegar, vamos por exemplo, jornalistas que nunca foram favoráveis ao Bolsonaro, que eram críticos ao Bolsonaro e que se tornaram bolsonaristas. O Cláudio Dantas eu vi outro dia. O Cláudio Dantas hoje ele é um jornalista da bolha do Bolsonaro, né? E outro dia tava fazendo insinuações lá do MBL, piadinhas do MBL lá no Twitter. Tudo bem, assim, é a vida dele, não vou ficar aqui julgando, mas assim, muitas pessoas estão nessa reta final virando bolsonaristas. E por quê? Né? Por que isso está acontecendo? Né? Conversando com bolsonaristas e com oportunistas, né, algumas dessas pessoas que, né, estão virando bolsonaristas de conveniência, conversando com eles explicaram, Renan, o Bolsonaro acabou, eu odeio o Bolsonaro, e sério, eu odeio o Bolsonaro, discordo de muitas coisas que o Bolsonaro fez. Dito isso, por que eu vou ficar com uma rejeição do público do Bolsonaro, do leitor do Bolsonaro, agora na reta final, em que eu não ganho nada ajudando o Bolsonaro a cair, dado que ele vai cair? Vocês entendem o que eu tô falando, Riso? O raciocínio é o seguinte, eu não tenho nada a ganhar denunciando crimes que o Bolsonaro cometeu, ou comportamentos específicos do Bolsonaro, e eu só tô concordando porque ele vai cair mesmo, então ele vai, né, sumir, vai sobrar um bolsonarismo, vai sobrar uma memória afetiva nesse público antipetista sobre o Bolsonaro, de alguma maneira, e eu não quero, assim, eu não ganho nada, né, eu perco muito ficando com essa rejeição, tá? E eu ganho muito pouco ficando com essa rejeição. Então, vou dar um exemplo. Este é o raciocínio inteiro do Partido Novo. O Partido Novo, ele se construiu agora como estratégia para 2026 baseado exclusivamente nisso. Eles acham que eles não têm absolutamente nada ou muito pouco a ganhar batendo no Bolsonaro, mas eles têm muito a perder. Então, ora, muito simples. Então vamos apenas ficar quieto e compra uma pauta, por exemplo, pauta da anistia. Nem parece que é uma pauta do Bolsonaro e para o Bolsonaro, parece que é uma pauta humanitária. Então você compra certas agendas que você não parece que está defendendo diretamente o Bolsonaro, mas atende ao interesse dele, porque no fundo a anistia é para incluir o Bolsonaro lá e ele se tornar elegível, mesmo ele sabendo, gente, olha só, o Bolsonaro vai ser preso mesmo, então meio que não adianta ficar com essa história de anistia que ele tá lascado. Então todo mundo ali hoje em dia está fazendo este cálculo político. É um cálculo simples, direto, e que eles consideram que a posição que o MBL tem é uma posição, para eles, suicida. É uma posição que é como se você fosse um crocodilo, bombardino crocodilo, voando sem ter a bomba para jogar. Aí aparece o tum-tum-tum, Sahur e te bate, entendeu? Bombardiro crocodilo. De novo? Bombardiro crocodilo. Entendeu? É uma posição estúpida, eles consideram. Tá? Uma posição que realmente ela cobra um preço muito grande, ela
ela é uma posição idiota. E assim, é isso que eu ouvi. E eu sei disso. Outro dia eu tava muito chateado, eu coloquei aqui, eu até postei no Twitter, olha, a quantidade de pessoas que nessa reta final a gente vai descobrindo que nunca tiveram valor nenhum, e elas estão aí só pelo cálculo, é enorme. E é verdade, né? E muita gente ficou querendo falar, de quem você tá falando, de quem você tá falando? Cara, façam assim, né? É só vocês fazerem um cálculo, né? É natural que, assim, vocês entendam. Aí eu fui tentar entender o fenômeno, porque eu já sabia que esse fenômeno acontecia, mas esse é um fenômeno que tá cada vez mais generalizado. Os caras estão vendo assim, o Bolsonaro tá caindo, as pessoas tendem a ter empatia por quem tá caindo. Então vai haver um fenômeno meio que empático ao Bolsonaro nessa queda, e você simplesmente agora, no momento que o Bolsonaro cai, você se firma como alguém que, né, tava com ele e leva esse rescaldo de autorização bolsonarista. É bom te dar público, likes, votos, views, você leva esse pacote pra casa, certo? Para o MBL, porém, a gente não vai alterar nossa posição. E eu sou bem sincero, bem honesto, a gente não vai alterar a nossa posição, porque, primeiro porque não faz sentido, porque é uma questão valorativa, sabe? Superar o bolsonarismo é uma necessidade se a gente quiser ter algo sério. Ao mesmo tempo, alguém pode objetar, do que adianta vocês tentarem ter algo sério se vocês não chegarão ao poder não sendo bolsonaristas, tá? Só que a recente ascensão de vários prefeitos populares, vocês devem ter visto, era um Manga, pra citar um cara que eu falei aí, ele ganhou e foi popular usando redes sem precisar disso. Na verdade, existem muitos meios fora da direita ideológica de internet que lhe permitem ascender e ganhar eleições, e você ganhando eleições regionais, você ascende nacionalmente. E é uma das razões porque a gente montou um partido. O partido permite que a gente invista em quadros em escala, vamos dizer, nacional. São mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, a gente pode formar líderes em todos esses municípios, você pode ter um processo de seleção natural com muito teste AB de modelos de crescimento, para além da polarização estúpida, forma vários líderes, e aí o partido permite que você tenha uma coerência nesse projeto, entenderam? Então, a gente acredita assim, que esse sacrifício que a gente faz agora, significa que a gente firma uma posição com uma determinada geração, ou seja, existe uma geração, gente, millennial pra baixo, que, tirando aqueles caras que estão sendo enganados em igrejas e que acabam gostando do Nicolas por conta disso, tirando esses caras, essa galera não gosta do bolsonarismo. E assim, estatísticas eleitorais de aprovação mostram assim, que o Bolsonaro saiu muito mal aprovado com um público de 25 anos pra baixo, 30 anos pra baixo. E essas pessoas crescem, tá? E as pessoas mais velhas estão lá, né? Desproporcionalmente bolsonaristas, caindo nessas conversas mole. Então, eu acho, tá? Eu acho que vocês vão entender aqui, que pra gente vale firmar a posição e vale um processo de negação total e completo ao bolsonarismo como fórmula. Porque o bolsonarismo como fórmula é uma fórmula esgotada. Agora, estou entendendo a estratégia que tá todo mundo ali adotando, né? É uma estratégia que nos deixa praticamente sozinhos nesse campo. Que é a estratégia de, agora não tem nada a perder, o cara já tá todo cagado, vai ser preso mesmo, ninguém liga, ninguém dá bola, então só pega, né, segura na mão de Deus e vai.